Bem-vindo, gente! Essa sua leitura do mês de novembro. E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos saber as novidades deste mês, saber as fofocas todas, qual que é a energia que está nesse campo geminiano. Enfim, vamos conversar sobre tudo. Mas antes da gente começar, vou pedir para você que não se inscreveu ainda nesse canal, né, Donadinho? Se inscreva, não dói nada, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sair vídeo novo por aqui, e deixa o like, né, gente? Porque ajuda demais eu continuar fazendo esse trabalho. Outra coisa, se você quer saber como é que faz uma leitura individual comigo, tem um link aqui na caixa de descrição que você fala diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu vou te passar os valores, passo bem certinho como é que funcionam esses atendimentos meus. Mas lembrando, gente, que os horários são limitados, então corram lá para garantir o seu, tá bom? E vamos ao que interessa, meus anjos. Vamos saber aqui quais são as energias deste mês. Lembrando que é uma leitura para os nativos de Gêmeos, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu. Mas como eu sempre digo, minha gente, dá uma olhada na playlist aqui deste mês, nos outros vídeos, dos aspectos fortes do seu mapa, porque, no mínimo, uma complementação você acaba encontrando. Agora, se essa leitura não ressoar com você, não tenta forçar, gente. É uma leitura geral, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Já estou aqui com o meu baralho. Vou dar aquela última embaralhadinha final. E aí a gente já começa a conversar sobre as energias desse mês. Vamos lá. Primeira carta, nós temos uma rainha de paus. Linda. Vamos lá. Opa, pulou uma outra carta aqui. Um 6 de copas. Opa. Um cavaleiro de ouros. Eita, pulou tudo aqui, gente. Vamos lá. Uma roda da fortuna. Um 8 de espadas. E uma rainha de espadas. No fundo do maço, a gente tem a carta do mago. Vamos também aqui tirar uma carta do meu baralhão egípcio. Vamos ver uma carta complementar aqui. Opa! A carta do hierofante. Então vamos começar. Geminianos, a primeira carta que aparece aqui é o 6 de copas, a carta que representa vocês esse mês, uma carta de prazer, né? Um prazer que vem depois de toda uma construção, de obstáculos que foram vencidos. Então eu sinto vocês esse mês realmente cultivando, né, um prazer que vem de conexões emocionais. Para algumas pessoas pode ser um ambiente familiar, para outras pessoas pode ser um relacionamento. Independente de qual seja, né, a tua configuração, eu vejo que esse mês, geminiano, você tem uma energia de muito acolhimento emocional, né? Um sentimento realmente prazeroso de se estar onde se está, de estar com as pessoas à sua volta, né? Existe uma energia de muito acolhimento aqui, de muita tranquilidade também, né? O 6 de copas, ele passa uma energia de curtição da vida, né? Quando a gente se abre para aproveitar a vida, para curtir a vida. Então a gente se permite conectar, a gente se permite vivenciar a vida de uma maneira muito mais prazerosa. Mas isso só vem de toda uma conquista, de toda uma jornada de enfrentamento, de luto, de coisas que tiveram que ir embora. Então eu sinto esse mês vocês aproveitando, né, de forma muito prazerosa tudo que vocês vivenciaram até aqui, né? Eu vejo uma energia muito gostosa mesmo de vocês esse mês, né? A luz aqui de vocês, o que está ajudando vocês esse mês, a gente tem essa rainha de paus, eu vejo vocês também muito autênticos, muito verdadeiros com aquilo que vocês têm vontade de fazer, vocês dando vazão também para as vontades de vocês, vocês realmente sendo quem vocês são, né? Eu falo que a rainha de paus, ela é uma rainha muito autêntica, muito verdadeiro. Então eu sinto que de alguma forma, Geminiano, você está vivendo um momento muito verdadeiro, sabe? Seu, um momento de muita verdade, vocês sendo muito vocês mesmos, não se importando muito também com o que outras pessoas vão pensar de vocês. Eu sinto vocês muito verdadeiros aqui na energia de vocês, né? De fato, sabendo aproveitar a vida nesse momento.
Agora, o desafio, este mês, aparece como esse cavaleiro de ouros. Então veja, esse cavaleiro, para mim, ele está olhando para essa responsabilidade. É quase como se ele ouvisse um chamado do mundo lá fora, de uma responsabilidade, de um caminhar, de uma jornada que ele precisa iniciar agora. Então eu sinto que vocês chegaram nesse lugar de prazer, um lugar muito acolhedor emocionalmente falando. Vocês estão vivendo a verdade de vocês, né? Realmente se divertindo com a vida, porque para mim a Rainha de Paus ela se deixa vivenciar os prazeres, né? As suas vontades. É uma rainha muito poderosa, né? E muito capaz de se liberar nas suas próprias vontades. Agora, o desafio é entender que tudo isso está acontecendo para vocês assumirem uma nova jornada. Existe um chamado lá fora. Eu sinto que muitos de vocês ouvem isso. Eu acho que muitos de vocês resistem a esse chamado, estão com muito medo desse chamado, de uma coisa que vem lá do mundo externo. Porque ainda que o Seis de Copas ele seja muito prazeroso, né? Ele também fala de um universo um pouco protegido. Né? Então pode ser a nossa família, pode ser um relacionamento afetivo. É quase como se a gente ficasse ali nesse mundinho que é muito gostoso, que é muito delicioso, onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso ser a minha verdade, onde eu posso fazer o que eu tenho vontade. Mas eu sinto que agora o mundo está chamando vocês para uma responsabilidade. Em alguns casos é um trabalho que precisa ser terminado ou que precisa, né, que vocês levem a responsabilidade de vocês. Existe um chamado da vida. E esse chamado não é um chamado emocional, não é um chamado espiritual, é um chamado bem concreto, né? A gente está falando aqui de um cavaleiro de ouros. A gente está falando de um chamado da vida para um trabalho, para terminar alguma coisa concreta, para entrar em ação, para fazer alguma coisa com as próprias mãos. Esse cavaleiro ele não precisa acelerar, né? Entendendo que o cavaleiro de ouros é aquele cavaleiro que vai devagar e sempre, mas ele precisa trotar, senão as coisas não andam, né? E esse chamado tende a ficar cada vez mais alto. Isso quer dizer que começa a acontecer coisa na nossa vida, começa a vir, né, uma coisa que começa a dar errado, a gente não sabe por quê, porque é o chamado da vida. A vida está nos chamando. Só que eu sinto que nesse momento, o chamado ele é luminoso, ó, é uma luz do mundo lá fora. Não é um chamado pesado, não é um chamado doloroso, pelo contrário, é um chamado da vida. Mas como aparece como desafio, é quase como se para vocês fosse difícil largar esse mundinho. Tá tão gostoso, né, geminianos? Eu acho que assim, vocês têm que entender que não é abandonar isso, é levar isso junto com vocês, né? É levar esse prazer como combustível para fazer essa jornada. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão com vocês, elas querem ver a felicidade de vocês, elas querem ver você crescer. Então, nada mais justo que você ir para esse crescimento, para essa jornada, e levar elas junto. Ou entender que você vai fazer essa jornada tendo um lugar para onde voltar. Não é abandonar ninguém aqui, viu? Agora, qual é a luz dessa leitura? É a roda da fortuna. É quase como se o universo estivesse dizendo para você, geminiano, que tem alguma mudança. Existe uma grande fortuna, uma grande mudança para a sua vida que você não consegue nem vislumbrar. Uma mudança positiva. Só que eu sinto que essa mudança ela vem se você se coloca no mundo, se você ouve esse chamado, se você se coloca em ação, se você começa a fazer os seus movimentos concretos. É você começar a colocar a mão na massa. Porque se você fica aqui, seguro, só olhando para essa moeda, né, nesse mundo que é prazeroso, mas também é confortável, você acaba perdendo uma oportunidade muito incrível e maravilhosa. A Roda da Fortuna me fala de uma grande oportunidade, inclusive, que esse mês pode acontecer. Mas que para isso vocês precisam se organizar, porque o Cavaleiro de Ouros também me fala sobre organização. É alguém que se planeja, é alguém que vai fazendo algo aos poucos. Eu não sinto que é uma coisa ruim, chata, pesada, pelo contrário. Eu sinto que vocês sabem o que vocês têm que fazer.
Esse chamado, para mim, está muito claro, porque se ele vem como uma luz, é algo que vocês têm consciência. Mas qual que é o problema? O problema é essa resistência aqui, esse 8 de espadas. É um monte de pensamentos que paralisam. Pensamentos que deixam vocês reféns. E aí eu sinto que vocês usam um pouco desse lugar seguro, dizendo, eu não vou porque está muito bom aqui. Mas será mesmo? Não que não esteja bom, mas eu acho que você está fugindo um pouco dessas ideias paralisantes. Um monte de pensamento que não deixa você ir, não deixa você fluir. Porque é quase como se esses pensamentos dissessem que não, você não dá conta. É grande demais para você. Imagina esse mundo lá fora perigoso. Então, olha que interessante. Toda a leitura de vocês se encaminha para uma rainha de espadas, que é a rainha do pensamento. É a rainha que empunha a espada. Só que essa rainha, ela pode sim ficar refém dos seus traumas, das suas dores. E perder a oportunidade de usar toda a experiência dela como força. Eu falo, a rainha de espadas ela é muito forte. Ela tem um pensamento muito claro. Eu falo, quando a rainha de espadas fala, todo mundo escuta. A voz dela retumba, é uma voz poderosa. Então eu sinto que é vocês usarem essa voz poderosa sobre a própria vida. Eu posso, eu vou. Não deixar que esses pensamentos aí, um monte de pensamentos de insegurança, de medo, impeçam vocês de viver essa grande oportunidade que a vida está querendo dar para vocês. Agora, tem muita gente que fala, ai, Lucas, você fala de coisas boas e eu não vejo. Claro, se você se deixar paralisar por esses pensamentos, não vai ver mesmo. Não vai ver nada de bom, porque vai ficar aqui nesse lugar que é muito gostoso, mas mentindo para você mesmo que não tem nada legal lá fora. Sendo que você sabe que há um chamado de coisas que você precisa vivenciar, de coisas que você precisa fazer. Isso vai trazer muitas coisas boas. E olha que interessante, no fundo do maço a gente tem a carta do mago. O mago, eu falo, é a carta do potencial. Temos todas as ferramentas nas mãos para criar a realidade que a gente quiser. Então eu sinto que tem uma realidade que inclusive você quer construir, mas que por alguma razão você não se permite. É quase como se você se colocasse numa jaula. Eu só posso ir até aqui. Mais do que isso, eu não posso. Então tem um potencial aqui. Só que eu falo, o mago pode ser um grande ilusionista. Se eu paraliso, se eu não me deixo ir, se eu não vou atrás das coisas que eu quero, então todo esse potencial morre. Morre sendo potencial. Um grande pianista, né, alguém que nasceu com o dom para tocar piano, pode nunca se tornar esse grande pianista, porque se ela não se dedicar, ela não se colocar em movimento, esse potencial não pode aflorar no mundo. Então eu sinto que tem um potencial lindo, uma fortuna, inclusive, para fluir na vida de vocês, que vocês mesmos não se permitem. Tem um pensamento aí bem paralisante, a gente está falando de um 8. Um 8 de espadas, é um pensamento que ele foi, ao longo do tempo, se tornando cada vez mais forte. E agora, ele acorrentou vocês. Então, essa rainha de espadas me fala como alguém que pode baixar a espada. Não se tornar refém desses pensamentos, mas usar essa habilidade, porque vocês, geminianos, são do elemento ar, né? A fala, o pensamento é a ferramenta de vocês. Agora, vocês podem deixar que isso domine vocês, ou vocês podem usar isso para criar a realidade de vocês. Isso é uma escolha. Se está muito difícil, eu sinto que a carta do Hierophante vem aqui para falar que existem também técnicas para isso, né? O Hierophante fala sobre conhecimentos, filosofias. Eu sinto que talvez algum tipo de técnica de conhecimento, talvez meditação, mas uma coisa estruturada que possa ajudar vocês a desconstruir a mente de vocês. Porque às vezes, para quebrar uma ideia, a gente tem que usar uma ideia. Eu sei que, não sei se faz sentido, mas às vezes para a gente desarmar um pensamento, a gente precisa entender o pensamento, a gente precisa entender que ele não é verdadeiro. E às vezes isso vem por meio de filosofias, de entendimento, de consciência. Isso pode vir até de uma maneira estruturada.
Eu acho que o Hierofante fala sobre isso. É quase como também se vocês tivessem que aprender como é que a mente de vocês funciona. Porque eu sinto que, às vezes, vocês não querem olhar para isso. Ainda que esses pensamentos estejam aqui paralisando, ó, vocês estão de olhos vendados, olhando para baixo. É quase como se vocês estão presos e nem sabem disso. Então, para mim, o Hierofante vem também como uma forma de vocês aprenderem o quanto que talvez a mente de vocês está limitando algumas jornadas que vocês poderiam estar vivenciando, tá? Geminianos. Mas essa pegada aí do mês de novembro. Vamos ver. Vamos ver as cartas de conselho? Vou dar aquela última embaralhada, a gente já conversa. Coming apart, né, uma separação aqui. Making a choice, fazendo uma escolha. E o território das tempestades. Olha que interessante. Primeira coisa que eu gosto muito das cartas de conselho, porque ambas, as duas primeiras que apareceram, elas têm quase como uma bifurcação. Eu sinto que esse mês pode ser um mês decisivo para vocês, tá, geminianos? Não é uma decisão nossa que vai mudar a vida de vocês, mas que pode sim deixar a vida mais fácil. Eu sinto que essa separação é vocês deixando para trás, né, uma série de ideias, de conceitos de vocês mesmos. Porque olha que tem essa rainha de paus, que é a rainha da autenticidade, da verdade. Isso ajuda vocês. Vocês sabem qual que é a verdade de vocês, o potencial. Quais são as vontades que vocês têm de realizar, que coisas vocês querem fazer no mundo, que marca vocês querem deixar no mundo. E o quanto vocês efetivamente estão lutando por isso. Então, assim, eu sinto que esse caminho à parte tem coisas que já não servem mais nessa vida. Chegou um momento de você separar conceitos falsos que te aprisionam, te acorrentam. E é interessante porque eu vejo esses pensamentos, vocês juram que é a verdade absoluta. Não, a realidade é essa e não tem como mudar. Igual eu falei, foi um pensamento que ele foi se consolidando, né, ao longo do tempo. E agora ele cristalizou. Se a gente for ver, essa rainha de espadas, ela está paralisada aqui, nesse gelo. Mas ela pode usar essa espada e destruir tudo isso. Ela tem a espada nas mãos. A força que ela tem para se acorrentar, ela também tem de se libertar. E é isso que é o entendimento. Essa quebra, essa libertação. Tá? É se liberar de uma falsa ideia que paralisa. Tá, geminiano? Tem também aqui, ó, fazendo uma escolha. Né? Tem dois caminhos aqui. Um caminho é luminoso, é expansivo, traz oportunidades, e os outros, né, o outro caminho, traz dificuldade, sofrimento, dor. A escolha está nas mãos de vocês. Inclusive, para mim, essa Terra das Tempestades é uma anunciação de tempestades que estão para vir. É quase uma previsão do tempo, de que um temporal está para chegar. Agora, imagina, se você está empoderado da tua jornada, talvez seja só uma chuvinha, entende? Agora eu sinto que se você resiste ali, a tempestade quando vir, talvez não seja tão leve assim, né? Talvez ela seja mais destrutiva, né? Mas ela vem para liberar de qualquer forma, né? Então, assim, geminiano, tem aí algumas coisas para você ser liberado, mas também há um chamado da vida, um chamado lindo, luminoso. Ainda que seja difícil para você aceitar isso, sabe? Eu sinto que é quase como se você, em algum momento, disse para você mesmo que isso não é mais possível, sabe?
nossa, esse chamado, essa realização, esse trabalho que eu quero fazer, não sei se eu consigo mais fazer isso. Mas é só a sua mente que está te paralisando de verdade. Como eu falei, eu acho que é um pensamento que ele foi sendo construído, não é? Ele não começou ontem, é por isso que ele tem tanta força. Ele foi alimentado durante muito tempo. Mas ainda assim, eu sinto que com uma roda da fortuna na casa da luz, a força que vocês têm para enfrentar, e é quase como se tivesse uma força, inclusive, do universo aqui, para ajudar vocês esse mês. Então, é por isso, assim, eu vejo esse mês como uma oportunidade. É pegar ou largar, sabe, Geminiano? Mas para quem pegar, eu acho que é um momento, inclusive, de sim olhar para certas dores do passado, né, para certas dores que talvez foram essas dores que criaram essas crenças de impedimento. Eu sempre falo, a rainha de espadas é a rainha viúva. É a rainha que perdeu o marido e os filhos na guerra. Então, para ela, a vida foi conquistada por meio de muitas batalhas. Agora, ela pode ficar achando que daqui para frente a vida vai ser só uma repetição dessa dor e desse sofrimento. Ou ela pode entender que existe algo melhor para ela. Que ela pode usar essa força para reconstruir a vida dela. E é isso, né, nesse ponto que entra a escolha de vocês. Tá bom, geminianos? É isso que eu tenho para vocês. Desejo um ótimo mês de novembro, gente. Se empoderem aí dessa energia e façam essa escolha luminosa, né, para ouvir esse chamado que a vida tem para vocês, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.